Shalom! Bem-vindos a mais um estudo da Torá que nós realizamos na Beit Mashiach, sempre apresentando após o horário do Havdalah. Nós precisamos sempre aprender cada vez mais das Escrituras, muito mais dos ensinos da Torá, que é a instrução do Eterno para nós. Nós temos muitas instruções. Nós sabemos que as principais instruções que encontramos são aquelas que foram transmitidas através de Moshe, mas principalmente para podermos entender, tudo foi devidamente colocado mais claro através das palavras de Yeshua, que vieram trazer exatamente o significado que o Eterno quer que nós saibamos. Bom, hoje vamos falar sobre um assunto que pode parecer banal, mas vamos ver que ao olharmos certos detalhes, isso se torna realmente importante e bastante significativo para as nossas vidas. Hoje vamos falar sobre o caminho certo e o errado. Bem, primeiro vamos ver o que diz o dicionário a respeito dessa palavra caminho. Bem, primeiramente é um substantivo masculino que significa faixa de terreno para trânsito de pedestres ou de veículos. Pode ser também uma estrada. Agora tem o sentido figurado, que é um meio de alcançar um resultado, então uma direção. Nas Escrituras, nós encontramos as duas formas de uso desta palavra, sendo que a forma figurada é bem mais frequente do que a forma do substantivo. Vamos ver um exemplo. No Salmo, capítulo 1, Salmo 1, aliás, versículo 6, que diz assim: Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Depois nós temos um exemplo de Mateus 21, verso 8. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Então nós temos exemplo de uma forma de um caminho físico, real, e temos uma forma que é figurada. Bom, nós vamos ver bastante disto no decorrer desse nosso estudo. Bem, uma vez que nós já sabemos então o significado de caminho, vamos ver as recomendações que encontramos sobre esse tema ao longo de todo o estudo da Torá. Todos conhecem uma expressão que nós costumamos ouvir com frequência, que é todos os caminhos levam a Roma. Bem, no primeiro século da Era Comum, essa expressão condizia com a verdade, porque o Império Romano construiu estradas por milhares de quilômetros que facilitavam muito a comunicação entre as colônias e a sede administrativa, então, que era na cidade de Roma. Então, todos esses caminhos facilitavam, e de certa forma, por serem construídos por Roma, então, finalizava, o objetivo mesmo era canalizar tudo para aquela cidade. Bem, existe uma variante desta frase que já não condiz exatamente com a verdade, que é uma afirmação, veja como é parecida. Todos os caminhos levam a Deus. Acredito que você já ouviu essa expressão também. Ela significa que qualquer religião leva o homem a conhecer o Criador. Bem, nós vamos ver também, como exemplo disso, se fosse isso verdade, que se alguém quiser ir para o Rio de Janeiro a partir de São Paulo, não poderá pegar a rodovia Bandeirantes e seguir em frente. Então, há o caminho certo e também há o caminho errado. Para ir ao reino do Eterno, há um caminho certo e muitos caminhos errados. Vamos ver o que diz Yeshua em João 14, 6. Diz assim: Respondeu Yeshua: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
a não ser por mim. Eu creio que não há frase mais clara e explícita do que essa que Yeshua disse. Quando ele disse, eu sou o caminho, então é uma forma figurada da palavra caminho, é que realmente não há nenhum outro caminho. Qualquer caminho que se possa querer achar não vai levar ao Pai, não vai levar ao nosso Criador. Então, só Yeshua então é o caminho? Como que ficam os antepassados antes dele? Bem, antes de Yeshua, o caminho também era um só. Havia um único caminho, que era o caminho da justificação. No Salmo 1, o verso 6 diz assim, lembra, falamos já do princípio, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, só há um caminho também, é o caminho dos justos. Agora, vamos ver então tudo o que diz a Torá sobre isto. Vamos ver então que os filhos de Israel, eles sempre tiveram a condição de poder escolher. Sempre lhes foi dada opção. Sempre foi colocado diante deles que eles deveriam escolher o certo, mas eles teriam a opção de escolher o errado. Nós vemos que o Eterno, mesmo para com o povo de Israel, não os tratou como se fossem robôs programados para fazerem só aquilo que foi definido. Não. Eles, como seres humanos, tinham condições de errar também. Era uma questão pessoal de escolha. Então, o profeta Jeremias, no capítulo 21, verso 8, diz assim, diga a este povo, assim diz o Senhor, ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Colocado desse jeito, dá a impressão até que é óbvio que todo mundo vai escolher o caminho da vida. Quisera fosse isso verdade. Nós sabemos que nem todo mundo, mesmo entre o povo de Israel, escolhe certo. Nós começamos a ver que a forma de trilhar o caminho da justiça inicia com o arrependimento. Vamos ver o Salmo 32, verso 5, que diz assim, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Bem, esse texto não está no Brit Hadashah, na Nova Aliança. Isso está no livro dos Salmos, e sabemos que isso foi escrito há muito tempo atrás, quase 3.000 anos. Bem, então, já nesta época, fica claro que já era do entendimento das pessoas naquele tempo a necessidade de reconhecer o seu pecado e não esconder isto. E mais, confessar ao Eterno. Isso tem uma implicação muito grande em relação ao que nós entendemos do Eterno. Porque o ser humano, é natural isto. O ser humano não tem prazer de admitir que tem falhas. Ninguém gosta de descobrir que tem alguma falha, nem só no seu corpo, como no seu caráter, nas suas ações, nos seus princípios. Ninguém gosta de descobrir que tem falhas. Muitas pessoas reagem muito mal a isso. Tem pessoas que, mesmo confrontado com seus erros, é capaz de brigar, esperneia, grita, mas não aceita que tem erros. Já uma boa qualidade que é apreciada pelo Criador é quando nós somos suficientemente humildes para admitir: eu tenho falhas, eu errei. Isso é muito comum. Vemos até pessoas, assassinos, dizendo que a sua ação foi justificada.
Bem, tantas coisas nesse sentido que nós sabemos. Bem, sabemos que o caminho do perdão implicava nos sacrifícios com derramamento de sangue. Isso nós já sabemos, principalmente na carta que foi escrita aos Hebreus, então carta aos Ivrim, capítulo 9, verso 22, que diz assim: de fato, segundo a Torá, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Vemos o quanto se estreita a possibilidade de ter outros caminhos. Como não há recursos para se apontar em outra direção, só há um. Já começamos a ver claramente que sem derramamento de sangue não se consegue o perdão. Bem, quando alguém apresentava a sua oferta por causa do arrependimento do seu pecado, ainda que não fosse perfeito no período antes de Yeshua, a pessoa se tornava justificada. E a pessoa justificada poderia ser chamada de justa. Por isso que nós encontramos nas Escrituras muitas vezes pessoas chamadas de justas. E mesmo antes de Yeshua, era uma verdade, porque eram pessoas que procuravam acertar sua vida diante do Eterno. Vamos ver o que diz também nessa carta aos Hebreus, em outros versos do capítulo 9, que é o verso 13 e 14. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue do Messias, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Então já sabemos que hoje em dia não adianta alguém querer sacrificar um animal. Se alguém ficar empolgado com a leitura por falta de entendimento e imaginar que vai juntar um monte de pedras, juntar uma lenha e vai providenciar um animal, matar, derramar o sangue, queimar aquilo dizendo que está queimando diante do Eterno para o perdão dos pecados, estará perdendo tempo. Isso já não resolve mais, porque a partir do momento em que Yeshua disse está consumado, quando ele estava ainda pendurado no madeiro, não mais serve esse tipo de sacrifício, porque o seu sacrifício foi único. Então não temos nem o que discutir. Vemos que o caminho está definido como um mapa. É só navegar com precisão. Ao olhar o mapa, devemos escolher o caminho que queremos fazer. Antigamente, quem tinha mais acesso a esse tipo até de linguagem eram as pessoas que navegavam ou por navios, ou a navegação até mesmo por avião, ou até mesmo uma navegação terrestre. Quem fazia uma viagem não tinha facilidades como nós temos hoje. Hoje até podemos dizer, é só pegar uma estrada que a gente chega em tal lugar. Mas nem sempre isso foi assim. Muitas vezes pessoas tinham que fazer navegação baseada nas estrelas, no sol, utilizar equipamentos. E uma das coisas umas atividades que eram bastante importantes já no período medieval, eram os cartógrafos, porque eles faziam mapas que serviam de ajuda, de apoio para as viagens de longa distância. Que não seguisse aqueles mapas dificilmente chegaria ao seu destino. E hoje em dia está muito mais comum, porque praticamente qualquer pessoa hoje em dia com o celular na mão poderá colocar ali o seu GPS e ali vai aparecer um mapa e fica fácil de seguir. Hoje em dia as pessoas estão mais familiarizadas com isto. Antes era necessário estudos muito específicos, as pessoas tinham que aprender
como fazer uma navegação, mas hoje está muito mais fácil. Mas não significa que mudou o seu princípio, é a mesma coisa. Bem, nós não vamos falar aqui de questões cartográficas, nem referências geológicas, mas nós temos que seguir um mapa para chegar o caminho para o Pai. Então, vamos ver o que diz um texto que encontramos em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Nós conhecemos esse texto, essa parte do Brit Hadashah, em que Yeshua deixou claro isto, e nós vamos ver como isso é verdade ao observarmos as pessoas ao nosso redor. Hoje em dia existe um grande número de pessoas que até escolhem o caminho estreito. Por quê? Porque está afirmado isto. A porta estreita leva um caminho apertado, certo? Que leva à vida. Todo mundo quer a vida. Então eles querem chegar à vida. Mas quando começam a perceber as dificuldades de caminhar por esta via, tendem a desanimar. E aqueles que não voltam para trás, mas dizem que querem ir em frente, mas não querem seguir nesse caminho, então tentam descobrir se não existe um atalho, ou um caminho alternativo mais plano e fácil de andar. Isso, muitas pessoas fazem isso. Às vezes um trajeto está congestionado, o trânsito está ruim, ou tem algum obstáculo, e vamos ver se a gente consegue achar um caminho alternativo. No que diz respeito ao reino dos céus, irmãos, não existem atalhos. Não tem como. O caminho é sinuoso, o caminho tem obstáculos, tem elevações, tem depressões, tem rochas, tem galhos caídos no caminho, tem lamaceiros, tem todo tipo de dificuldade no caminho. E ele é longo, e não é reto. Ele é bastante sinuoso. E nem todo mundo gosta de andar assim, não. Nós sabemos que tem gente que gosta de andar em trilhas, não se preocupa se é difícil ou sujo, não importa. Querem fazer o caminho, tem um objetivo. Outros querem simplesmente aquele asfalto lisinho, bonito, que não chacoalha, não pula, não tem buraco. Tudo bem, todo mundo quer o mais confortável. Mas no caminho para o reino dos céus não tem opção. Está definido que vai ser assim. No mundo tereis aflições. Yeshua disse isto. Curiosamente, algumas vezes estas mesmas pessoas que querem achar atalhos acabam achando um caminho que, apesar de ser florido, ser bonito, na verdade é mais difícil de andar que o caminho da vida. Tem atalhos que são mais complicados. Ainda que pareça que é retinho, que é coisa, mas vão ter muitos pedágios, vão ter outros tipos de problemas. Na realidade, não tem nenhum caminho que é totalmente liso, sem perigos, sem riscos. Então, vamos traduzir isto. O caminho da vida implica em autonegação, que a pessoa tenha humildade suficiente para se reconhecer um pecador, tem que ter confiança de que o sacrifício de Yeshua é o suficiente para a sua redenção e tem que ter a disposição de obedecer às instruções do Messias incondicionalmente. Não tem que definir o que Deus tem ou não que fazer, o que Yeshua tinha que falar, o que não tinha que falar. Poucos querem seguir por aí. Só quem quer chegará no caminho da vida. Os atalhos que levam à perdição oferecem facilidades atrativas
como uma vida sem cobranças éticas, liberdade para pecar sem acusações, facilidade de se envolver com o mundo. É fácil encontrar parceiros que o apoiem em suas decisões. E também há uma falsa sensação de liberdade. E, ao mesmo tempo, poderá aceitar regras cansativas, que fazem imaginar que, se cumprir estas regras, estará resolvido contra qualquer acusação. Tem pessoas que querem, vamos dizer assim, tapear a sua própria consciência. Então aceitam certas sugestões. Ó, faça isso que está tudo certo. Então, um exemplo são os que, mesmo conhecendo o plano da redenção, entendem, sabem, mesmo se envolvendo o ministério do sacrifício de Yeshua, dão um passo para isso, enveredam pelo caminho do legalismo. Então as pessoas sabem o caminho de Yeshua, mas vão pelo caminho do legalismo, é um dos casos. Observamos que são pessoas que têm um forte apreço aos valores seculares. Nós observamos isso, são pessoas que buscam coisas como músicas profanas, gostam de assistir filmes impróprios, gostam de estar em festinhas ambientadas em atrativos inadequados a um justo. Mas para aplacar a sua consciência, são rigorosos em cumprir rituais que os façam se sentir limpos e não precisam acreditar na verdade, pois criam a sua própria verdade. Tem muitas pessoas que fazem isto. Querem viver dissolutamente, não querem nada na sua consciência. Mas, para poder fazer isso, fazem exatamente como antigamente as pessoas que serviam outros deuses, que são citados nas Escrituras. Nós sabemos que muitos povos pagãos não tinham lá grandes problemas éticos, faziam coisas que, obviamente, a Torá nos faz saber que não é aprovado pelo Eterno. Mas bastava eles fazerem sacrifícios de qualquer tipo, com animais, oferecendo às vezes até os próprios filhos a deuses absurdos, e que com isso achavam que estava aplacando, agradando Deus, e estava tudo bem com isto. Tem pessoas que não chegam nesse ponto, como eram os povos antigos, mas hoje em dia basta cumprir certos rituais, só fazer isso, fazer aquilo, cumpre essas regras e está tudo certo. Mas não tem facilidade para reconhecer o seu pecado, reconhecer suas fraquezas e querer andar de forma justa diante do Eterno. Então, a busca por atalhos, nós vamos ver que vai fazer essa pessoa se enquadrar num texto que nós encontramos na segunda carta de Pedro. Então, a segunda de Pedro, capítulo 2 e verso 2, que diz assim: muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Porque essas pessoas às vezes até se identificam, no nosso caso, com messiânicos, ou pode ser outro ramo da verdade também. Eles se comportam de uma maneira, e isso nós vemos acontecer, que difamam. Muita gente vê os messiânicos de forma equivocada por causa de alguns desses que agem desta forma. Então, a busca por atalhos faz com que essas pessoas percam a oportunidade de viverem uma verdadeira vida de segurança, felicidade, amor e esperança. Não vão experimentar isso nos atalhos. O caminho da vida garante, entre outras coisas, uma experiência única de comunhão com o Eterno. É uma possibilidade de usufruir a presença do Ruach HaKodesh, do seu consolo, da sua instrução, do livramento, de milagres e a certeza de ser filho do Eterno. No atalho não tem nada disso, mas o caminho da vida dá certeza disto. Vamos ver o que nós encontramos no texto de João, mencionado de João, capítulo 14,
dos versos do 1 ao 4, diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, irmãos, nada melhor do que usarmos o mapa do tesouro que ensina o caminho para a vida. Tem muita gente que corre atrás de chamados mapas de tesouro, porque sem esses mapas não se acha. Bem, nós temos. As Escrituras são um verdadeiro mapa de um tesouro que é o melhor tesouro que alguém pode encontrar. Tem gente que está atrás de toneladas de barras de ouro, de joias, e dedicam a sua vida a isso. Nem sempre acham, às vezes alguém acha. Essa pessoa que acha um tesouro desse, bem, é um tesouro que vai ficar por aqui. Mas quando nós encontramos nas Escrituras, vê-la como um mapa que nos leva para o caminho da vida, é o melhor tesouro que podemos imaginar. Sabemos muito bem que o nosso tesouro, onde está o tesouro do homem, está o seu coração. Bem, o meu coração não está em tesouros aqui. O meu coração está no tesouro que é guardado onde, como diz o texto, a traça não come, não dá ferrugem, não estraga, porque aqui tudo pode estragar, mas no reino de Deus é diferente. Vamos seguir esse caminho, que com certeza é o que vai realmente valer todo o nosso esforço. Que o Eterno nos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.